Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento Especial aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23. E para vocês que nos acompanham através do site tvcapitalgoiania.com, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o Padre Jesus Flores para falar sobre o que vai acontecer, pauta bomba. Advogada que desiste, preços que sobem, reunião da presidente Dilma com os governadores por pacto, ou seja, uma semana muito agitada que a próxima parece que a coisa vai acontecer. Padre Jesus, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, a sua bênção e tentar entender o que não aconteceu nessa semana e que deve acontecer na próxima. Sua bênção, obrigado pela presença. Obrigado a você, Deus o abençoe, bem como a todos os telespectadores, as bênçãos do Pai Eterno. Amém. Padre Jesus, vamos começar primeiro sobre a reunião que a presidente Dilma teve nessa semana com os governadores, que para muita gente foi uma forma dela, da 2013, quando houve aquela manifestação no Brasil inteiro, ela chamou os governadores para fazer uma composição. Só que naquele momento, padre, ela propôs a questão da responsabilidade fiscal, controle da inflação, saúde, os mais médicos, prometeu também um plebiscito da nova Constituinte, até uma reforma política, a questão da educação também do pré-sal e também falou sobre transporte coletivo. Nesse encontro agora, não sei se a senhora acompanhou o que ela falou, mas deu para entender alguma coisa do que ela disse, além de querer, digamos assim, estender ou passar para outros governadores também a responsabilidade ou até mesmo sair de cena e colocar novos atores nesse processo? Olha, julgar de intenções é uma coisa muito complicada. O fato é que essas coisas só são pensadas e mais ainda realizadas em momentos de crise. Em momentos de crise. Agora, é preciso ficar claro que a crise no Brasil não é apenas Dilma Rousseff. É uma crise do Brasil. É uma crise da economia do Brasil. É uma crise de inflação do Brasil. E quando se fala de crise, nós não podemos querer jogar a responsabilidade toda sobre uma pessoa só. Pela nossa mentalidade, o mais fácil é isto. Desde que eu não seja responsável, todos os outros podem ser. Mas costumamos jogar tudo sobre o presidente da República, a presidente da República, sobre os governadores, sobre os prefeitos, quando eles não são os únicos responsáveis. A responsabilidade pela crise que está aí é do Poder Executivo, é do Poder Legislativo, é do Poder Judiciário, é do Ministério Público, é dos empresários, é daqueles que, por uma questão de acomodação e de esperar tudo como dom do Estado para eles, e de não quererem eles mesmos assumirem responsabilidades, eles também são corresponsáveis por tudo que está acontecendo. Então não há inocente no Brasil, não. Todos nós somos corresponsáveis pelo que está acontecendo. Responsabilidade maior, presidente da República. Mas o que está aí não é apenas fruto de erros de administração de Dilma Rousseff e do seu ministério. É uma responsabilidade bem ampla e é natural que no momento de crise, quando todo mundo olha para lá, chega uma pessoa, tem um problema, né? Essa mulher acabou com o Brasil. Esta mulher, né, tirou o meu salário. Essa mulher tirou o meu emprego. Não é bem assim. Ela tem a responsabilidade
mas não pode ser tão concentrada que seja apenas de uma pessoa a responsabilidade pelo que está acontecendo. Então era muito natural que ela conversasse e deveria ser algo de permanente o diálogo da presidente da República com os governadores. Deveria ser algo de permanente, em que a presidência pudesse apresentar também os seus problemas, como também os governadores pudessem apresentar os seus problemas e achar um caminho para dividir a responsabilidade. Porque os problemas hoje não se resolvem apenas pela vontade de uma única pessoa. O governo federal depende dos governos estaduais, os estaduais dependem dos municípios, os municípios dependem dos governos estaduais, todos dependem do governo federal, de tal modo que há uma interdependência de todos sobre tudo que está acontecendo aí. É simplismo, é infantilismo, queremos jogar tudo no colo de uma pessoa só e dizer: aqui está a responsável por tudo, aqui está a causa das desgraças do Brasil, aqui está a causa dos problemas do Brasil. Isso não é verdade. Padre, dentro desse raciocínio do senhor, a presidente Dilma ela não demorou muito para se manifestar, porque Eduardo Cunha, para não responder aos questionamentos, bombardeou o governo federal. O presidente do Senado, para não responder os questionamentos, bombardeou o governo federal. E a presidente Dilma, ela sempre com aquela forma de não querer falar, não querer explicar e também não, o senhor mesmo disse, né? A culpa não é dela, porque ela... Não é só dela, é dela também. Exato, porque no governo republicano nós temos ali o presidente, o Congresso Nacional, que é um poder independente. E o Congresso Nacional tem atirado muito contra a presidente Dilma e ela tem ficado calada. Então, assim, o que fica na mente das pessoas é que toda a crise é da presidente, porque tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado não se explicam, atiram. E a presidente calada. Bom, é muito fácil a posição tanto do Eduardo Cunha como do Renan Calheiros. Quando o Procurador-Geral da República pensou o nome deles e apresentou ao Supremo Tribunal Federal como pessoas que deveriam ser investigadas no caso do escândalo da Petrobras, eles, em vez de tentar justificar ou dar as suas razões para dizerem que eram inocentes, viram uma tramóia entre o Procurador-Geral da República e a Presidente da República para enfraquecer a direção da Câmara e para enfraquecer a direção do Senado. É uma afirmação gratuita, porque o Poder Executivo não tem mais esse poder sobre o Ministério Público, não tem esse poder sobre o Ministério Público Federal e menos ainda sobre o Procurador-Geral. O último presidente que teve poder sobre o Procurador-Geral da República foi Fernando Henrique Cardoso. Ele realmente manipulava o Procurador-Geral da República. Geraldo Brindeiro fazia o que Fernando Henrique Cardoso queria, o que o governo queria. E toda e qualquer iniciativa do Ministério Público Federal e do Procurador-Geral da República que chegassem como denúncia, se não era do interesse do governo Fernando Henrique Cardoso, ia para a gaveta, ia para as instantes, de tal modo que ele é conhecido até hoje como o engavetador-geral da República. Não procurador-geral, mas engavetador. De tal modo que, com isso, o Fernando Henrique pôde passar tranquilo, porque o procurador-geral não tomava nenhuma iniciativa contra o governo, o executivo,
como também barrava toda e qualquer denúncia e acusação contra o governo federal. Você lembra daquele procurador lá de Brasília, o José Francisco? Sim. Que vivia querendo atormentar a presidência da República, mas quando chegava no procurador-geral, tudo desaparecia. E no fim, quem desapareceu também foi o próprio José Francisco, que também desapareceu, ninguém mais dá notícia dele, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, nunca mais, porque os procuradores gerais, todos eles deram muito trabalho para a presidência do Lula, deram muito trabalho para a presidente Dilma, e eles não estão aí para fazer negociatas ou para se sujeitar a qualquer vontade política do presidente da República. Então, quando Eduardo Cunha e Renan Calheiros acusam o procurador-geral e a presidente da República de ter organizado e orquestrado uma acusação contra eles, e uma acusação é uma denúncia vazia. Não há a menor possibilidade de uma denúncia como esta de Renan e Eduardo Cunha. O procurador é autônomo, é independente, tem agido com independência, tem sido duro com o partido do governo e com o próprio governo. Tanto é que prendeu o tesoureiro do PT, prendeu alguns ex-deputados do PT, então essa justificativa de que é contra Renan e é contra o presidente do Senado não se justifica. Uma bobagem, uma desculpa barata, uma forma barata de atirar contra quem não tinha nada a ver com a questão naquele momento. Não houve uma articulação para que acontecesse a denúncia contra Eduardo Cunha, não houve uma articulação para uma denúncia contra Renan Calheiros. São figuras menores, pessoas que têm uma história muito questionável e que já foi questionada e está sendo questionada em mais de um processo no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Mais de 20 anos atrás, esses dois já tinham problema com a Justiça Federal, já tinham problemas com o Supremo Tribunal Federal e agora querem dizer que tudo é culpa do governo. Isso é afirmação gratuita, é forma fácil de atirar contra um governo que está frágil, que não tem base de apoio significativa no Congresso, e a tal de base aliada, de base de sustentação do governo já desapareceu há muito tempo e cada um faz o seu jogo, faz o seu negócio, faz o seu ato de fisiologismo para conseguir aquilo que quer e depois ainda continuar atirando contra a presidência. Padre, agora há um movimento em Brasília, inclusive um descontentamento, né? Inclusive a advogada Beatriz é cata, porque muita gente está chamando ela de capa preta, é cata, né? Até uma forma pejorativa de falar sobre isso. Ela desistiu de advogar, ela fechou o escritório, ela disse que se sentia ameaçada, que estava sendo ameaçada e o temor era tão grande que quando perguntava quem, ela falava o presidente da Câmara, ela não usou em momento algum o nome de Eduardo Cunha e a OAB, os advogados, se manifestaram dizendo que essa CPI da Petrobras, ela é uma gangue de deputados que estão querendo massacrar aquelas pessoas para tirar o foco da investigação. Então, ou seja, o senhor acredita que essa CPI da Petrobras, ela vai chegar a alguma coisa ou ela vai fazer igual foi feito agora com essa advogada que até da profissão desistiu e
alegou que familiares de pessoas envolvidas estão sendo ameaçadas pela gangue dos deputados. Bom, não vou assumir a palavra gangue, né? Deixa por conta da OAB, né, falando assim. Agora, o fato é que essa CPI não tem nenhum foco, ninguém sabe por que chama determinadas pessoas e não chama outras. É muito seletiva a escolha das pessoas que são chamadas para depor, é muito seletiva, ela vai e vem e até agora não mostrou a que veio. Inclusive, há uma suspeita de que ela esteja lá para atrapalhar a Operação Lava Jato e, dessa forma, tumultuar a Operação Lava Jato para que as acusações dessa operação não respinguem e não atinjam de uma forma mais profunda os parlamentares que são donos e manipuladores desta CPI que está acontecendo lá no Congresso. Ela não tem um objetivo, não diz por que veio, para que veio, e estão atirando para todos os lados. O fato é que não há uma linha de conduta, não há uma linha de comportamento, não há um objetivo determinado e não há uma meta preconcebida a qual deveriam chegar fatalmente. Não há nada disso. Ninguém sabe por que ela está lá, a não ser para proteger parlamentar. E dentro disso que o senhor disse, padre, o poder legislativo é um poder independente, é um poder que tem, inclusive, depois vamos falar sobre isso, né, que a presidente Dilma está preocupada com a pauta-bomba, né, do Congresso Nacional. Mas Eduardo Cunha tem usado o cargo de presidente do Congresso Nacional para se defender. Já há uma corrente dizendo que é aquela coisa do público e do privado, né? Ele está usando do poder de presidente da Câmara para defender o deputado. Pode ser legal. Mas é imoral, padre? Claro que não é moral, porque uma pessoa que é denunciada, ainda que por delação premiada, o que ela tem que fazer é primeiro estudar qual que é a acusação que está sendo feita contra mim. Qual que é a extensão dessa acusação que está feita contra mim. E a partir do momento em que vê a acusação que está sendo feita, ele com os advogados deles vão procurar a forma de desautorizar a acusação, de desautorizar o delator premiado, não desmoralizando essas pessoas, mas analisando os argumentos e as provas, porque só palavra de delator premiado não pode ser um argumento para julgamento e condenação de quem quer que seja, e nem também para acusação formal, apenas uma delação premiada que não traga provas, que não traga argumentos. Infelizmente, está se dando valor demais para essas delações premiadas no processo que corre lá no Paraná, de tal modo que, de fato, eles viraram o centro de tudo. E isso é uma aberração. Isso é uma aberração, porque eles valem enquanto eles têm provas, enquanto eles têm argumentos sólidos, provas e provas materiais convincentes. E dentro disso chegamos ao 22º delator premiado. Dá para tentar entender até que número vai chegar o delator premiado? Porque cada pessoa que ela é investigada, ela passa a ser de uma hora para outra uma pessoa que quer contribuir com a moralização do Brasil. O último caso, essa semana foram presos mais 2 empresários que já aderiram também à delação premiada, já são 22. É uma coisa muito estranha esse fenômeno que acontece pela primeira vez no Brasil.
Não a delação premiada, ela já aconteceu no Brasil. Inclusive, Alberto Youssef já foi delator premiado uma vez, se comprometendo a não voltar para a vida do crime novamente, mas não demorou nem um dia e já estava na mesma vida de antes, fazendo os mesmos trabalhos que ele fazia antes, no mesmo trabalho de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e esse trabalho aí de propinas na Petrobras e em outras empresas também. Então não é novidade, mas já está em lei agora, até mas lei. A punição que foi dada para o doleiro em liberdade, fica em casa, tornozeleira. Punição? Onde que houve punição nisso? Bom, então é delação premiada que não foi gratuita, foi uma troca. Ele vendeu a sua autoacusação, ele vendeu a sua condição de inocente até prova em contrário, se acusando e se apresentando como culpado, e a partir do reconhecimento da culpa dele, a delação premiada para quê? Para que a sua pena fosse mais branda e tivesse a benevolência do Severíssimo Moro, não é Sérgio, não é Severo Moro, lá do Paraná. Né? Então, a partir daquele momento, esses delatores passam a ser heróis nacionais, a serem cultuados, a serem venerados, e eles falando com aquela rompância de mesas e de cátedras oficiais, como se fossem paradigmas de ética, de verdade, como também de justiça. E mais, a imprensa em grande parte reconhecendo e tratando-os como verdadeiros heróis. Então, a partir de hoje, o panteão brasileiro de heróis nacionais foi acrescido de 22, 23 delatores premiados que passaram a ser heróis nacionais a partir lá do Paraná. Padre, como é que se explica isso? Uma pessoa ela é presa por cometer um crime. Teoricamente, pensa-se que ela vai ser presa, vai ficar detida, tem aquela prisão temporária, preventiva, tem essas coisas todas. Não. Ela fala, quero ser delator premiado, fulano fez isso, fez aquilo, tá. Toma uma tornozeleira no pé e vai embora. Bom, é uma questão da lei, da interpretação da lei que foi dada, está sendo dada pelo juiz Sérgio Moro lá no Paraná, é uma interpretação da lei. Agora, é claro que esta lei pode ser discutida e até onde a facilidade para chegar a outros criminosos justifica tudo aquilo que esta lei está permitindo, de acordo com a interpretação dada por Sérgio Moro. Porque outros juízes podem interpretar diferentes e mesmo com delação premiada, os juízes não serem tão bonzinhos como o do Paraná, da Justiça Federal do Paraná, tem sido para com alguns delatores, hein? Não é com todos, não. Ali há uma escala de privilegiados e de beneficiados com peninhas bem suaves e um tratamento também bem suave e amigo. E outros estão sendo mandados para presídios. A delação premiada justamente é para isso. Porque se não houvesse o prêmio para eles não iam fazer delação. Eles não iam se acusar. Eles não iam acusar os outros. Porque, lealdade, amizade, fidelidade, tudo isso foi jogado no lixo para que eles tenham uma pena menor na sentença de condenação. Padre, dentro do que está se mostrando, por exemplo, o depoimento daquele empresário, o Júlio, que causou até a saída da advogada, a fúria de Eduardo Cunha, tudo isso. Então, ou seja, a questão dos 5 milhões de dólares que foi passado para Eduardo Cunha, já se prevê uma pauta
bomba. Eduardo Cunha teria hoje um tempo de vida na liderança do Congresso. Vai se fazer um acordo de cavalheiros, como foi feito na CPI de Cachoeira. Dentro disso, padre, a situação de Eduardo Cunha, a cada dia que passa, se agrava. Ele já responde a um processo no Lava Jato. Agora já veio essa de que ele exigiu 5 milhões, ameaçou, segundo a família, ameaçando as pessoas. O que pode se esperar desse Congresso que está uma bomba a ponto de explodir ou não? Olha, eu nunca podia imaginar que um dia tivéssemos um Congresso como esse que temos hoje. Nunca podia imaginar que tivéssemos parlamentares semelhantes àqueles que nós temos hoje. Sempre ouvi dizer que cada legislatura é pior do que a anterior. Cada legislatura na Assembleia de Goiás é pior do que a anterior. E cada legislatura lá no Congresso Nacional é pior do que a anterior. Mas nunca poderia imaginar que um grupo tão grande de repente se deixasse dominar por dois presidentes que têm uma história manchada e não ainda explicada na justiça brasileira. E de repente esses dois homens pudessem fazer o que fizeram, tratando a Constituição como um pedaço de papel sujo a ser rasgado e jogado no lixo, como tem sido tratado agora. Como está fácil mexer na Constituição, como está fácil alterar tudo na Constituição. Tudo porque Cunha tem todo o poder na Câmara e Renan Calheiros todo o poder no Senado. Eu creio que depois do seu rompimento com o governo e também desse tiroteio generalizado que ele fez para cima de todo mundo, menos do Supremo. Ele não teve coragem de agredir o Supremo, porque ele sabe que o Rodrigo Janot tem tempo de mandato que expira agora. Outras pessoas têm tempo de mandato que expira agora. A presidente da República pode ser vítima do impeachment, mas no Supremo eles são vitalícios e agora até os 75 anos e tem a última palavra sobre tudo. Aí ele foi mais conhecido e foi lá conversar e pedir socorro no Supremo para tentar manipular a acusação feita contra ele. E recebeu um benefício do Supremo, paralisou lá no Paraná, até que o Moro se explique junto ao presidente do STF. Então, esse fato. Ele se mantém com esse poder por causa do interesse. A oposição vê nele um aliado quando ataca Dilma, quando ataca Lula, quando ataca o PT. Vê nele um aliado. E então... Ou um instrumento, né? Um aliado enquanto faz o que eles queriam fazer, e sem o Eduardo Cunha eles não conseguiriam fazer desta forma. Agora, até onde vai esse poder? Até onde de fato ele perdeu o poder? Nós vamos ficar sabendo a partir da reabertura do Congresso nessa semana agora, a reabertura do Congresso. Aí vamos saber, ele tem todo o poder ainda ou ele já era um poder ultrapassado? Padre, até o próprio PMDB já não está satisfeito porque Eduardo Cunha, através de palavras, tem criado situações. O ex-ministro Edson Lobão, né, do PMDB, que já passou por investigações, uma série de coisas, quando era ministro, essas coisas, também do partido de Eduardo Cunha, através de falas de Eduardo Cunha, passou também a ser investigado, passou a ser... Então, ou seja, membros do PMDB estão sendo inseridos nesse processo todo
e demonstrando descontentamento porque achavam que Eduardo deveria ficar mais silencioso, sair do foco, deixar as coisas acontecer. Então agora tem um elemento novo que é o ex-ministro Edson Lobão, que é também senador, só que tem no Senado é diferente, padre. Essa questão do envolvimento de Edson Lobão, nenhum senador falou nada. Agora nós vamos saber o resultado do tiroteio de alguns dias atrás a partir da reabertura do Congresso. Com a reabertura vamos saber qual que é o poder que ele tem, que matérias que ele pode pôr com expectativa de êxito e que matérias ele não pode colocar mais com expectativa de êxito. Mas isso é só a partir desta semana, com o funcionamento do Congresso, vamos saber quem é Cunha agora e quem é Renan agora, que está mais calado, né? Inclusive, a investigação em torno dele, por enquanto não apareceu nada. Não. Por enquanto não apareceu nada, de modo que ele está mais tranquilo. O governo, porém, preocupado com a pauta bomba, porque Eduardo Cunha já enumerou uma série de comissões, já enumerou uma série de ações que afetam o governo. E a presidente Dilma reuniu até os governadores para pedir um apoio para não haver essa pauta bomba no Congresso. Agora é inaceitável uma preocupação que de repente agora um presidente da Câmara, por causa do interesse particular, coloque em pautas bombas que vão prejudicar o Brasil hoje e inviabilizar a economia do país para o futuro. Há coisas com as quais não se pode brincar. É a questão da Previdência, é uma questão muito séria, porque é um país que envelhece. É um país em que o nascimento vai ser em pouco tempo menor do que o envelhecimento. Então, um país de aposentados. E quem vai bancar esses aposentados com essas gracinhas que Eduardo Cunha e Renan Calheiros estão fazendo neste momento? Não só eles, hein? Porque também os outros membros do Congresso são corresponsáveis quando se comportam ou como ideologicamente interessados, e aí tudo que seja para prejudicar o governo vale, ou então são acomodados, um bando de carneiros que está aí para ser tangido. Esse é um dos assuntos, né, que a gente trata logo depois do intervalo comercial, porque essa briga ou essa guerra pelo poder, fala-se sobre ajuste, agora já não é ajuste mais, o próprio ministro da Fazenda autorizou governadores a usar verba do judiciário, ou seja, e a economia do Brasil a cada dia que passa piorando, mais um aumento da taxa Selic, o governo não corta gastos, está cortando investimentos, falaremos também sobre o que não foi feito na Copa do Mundo, que está chegando agora para as Olimpíadas. E também falaremos sobre aqui os assuntos de Goiás, Ronaldo Caiado, a CPI, que num primeiro momento ia ser criada na Assembleia Legislativa, já não se fala mais nisso, a atuação da Assembleia Legislativa e outros assuntos também que logo depois do intervalo a gente ouve aqui a opinião do Padre Jesus Flores. Um instante só. Você sabe qual a diferença entre a nota GIM e a nota goiana? É muito fácil de você entender. Por exemplo, se você for comprar um aparelho celular, peça a nota goiana. Agora, se você for levar esse aparelho para o conserto, peça a nota GIM e você tem até 30% de desconto no seu IPTU. A nota GIM ela é um programa de incentivo fiscal da Prefeitura de Goiânia, bem diferente dessa nota goiana. Então, quando você for fazer uma compra, peça a nota goiana. Quando você for levar um equipamento para conserto, peça a nota GIM. Essa é a diferença que você tem que entender para contribuir com a Prefeitura de Goiânia. A nota GIM é Goiânia conquistando novos ares de cidadania.
E você pode esclarecer mais dúvidas pelo site, né? É só você cadastrar no notagim.goiania.gov.br. E o Jornal Argumento volta já. Ele derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Não desisti até hoje. E não vou desistir nunca enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Uai, não. Ou é preso ou é caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, ou a delegacia hoje, está sendo respeitado. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais, com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso. A Prefeitura de Goiânia lançou a Nota Gin. Peça a Nota Gin em qualquer prestação de serviço, acumule pontos e ganhe até 30% de desconto no seu IPTU. Com a Nota Gin, você e a cidade ganham mais benefícios. É Goiânia conquistando novos ares de cidadania. Prefeitura de Goiânia. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados.
Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET. Jornal Argumento especial, com a opinião aqui de Padre Jesus Flores. Padre, um assunto que a gente falou antes do intervalo, o governo está reduzindo as suas metas e também diminuindo as suas despesas. Só que não cortou nada na máquina, mas cortou em investimentos. E aí nos reporta um passado recente, né? Tivemos a Copa do Mundo no Brasil no ano passado, que quase ou nada foi feito, além das arenas, mobilidade, estrutura não foi feita, não foi pago, não foi entregue, está para terminar e está chegando umas Olimpíadas aonde o governo tem que investir, mas a presidente Dilma já falou que, e o ministro também, corte em investimento. O senhor falou no programa passado que o Pezão, o governador do Rio de Janeiro, poderia até se projetar numa Olimpíada com sucesso. Sem dinheiro, o que pode se esperar? E só um outro fato. Essa semana teve um representante do Comitê Olímpico, aonde vai acontecer aquelas competições de água. O nível de poluição lá da lagoa, no primeiro momento, há 4 anos, era 90% de poluição. Agora, 85%. Inclusive, alguns atletas já pegaram hepatite, já pegaram várias doenças por entrar nessas águas contaminadas. Essas Olimpíadas no Brasil no ano que vem, com a falta de investimento e com ainda contas, restos a pagar da Copa do Mundo e nenhum real para investimento, já que a presidente Dilma cortou investimentos. Olha, a máquina não tem como cortar, porque tudo está regulado e garantido por uma legislação de tal modo que o governo não pode mexer. Não tem como reduzir salário, não tem como reduzir aposentadoria, não tem como reduzir os privilégios e vantagens tanto do Executivo como do Judiciário, como do Legislativo e do Ministério Público, não tem como mexer. E é uma coisa que ano a ano cresce automaticamente. Cresce. Porque já está previsto em lei e aí o Executivo não pode fazer nada. O único espaço em que pode mexer é diminuir os investimentos. Agora, há investimentos e investimentos. O certo é que o dinheiro que for necessário para as Olimpíadas, a partir de agora, quer seja o governo municipal do Rio de Janeiro, quer o estadual do Rio de Janeiro ou o governo federal, esse dinheiro ninguém sabe de onde, mas ele vai aparecer de tal modo que as obras essenciais para a realização de uma boa Olimpíada vão aparecer e vão ser investidos. Pode ficar seguro, não vai faltar esse dinheiro. Agora, quem está em jogo mesmo com as Olimpíadas é o Eduardo Paes, que é a perspectiva de candidatura à presidência da República pelo PMDB, mas o sucesso dele como possível candidato vai depender do êxito das Olimpíadas, porque se fracassar nas Olimpíadas, ele vai cair na vala comum de um partidão presente no Brasil inteiro, dividido em federação, numa verdadeira federação com autonomia absoluta, e não terão candidato. É o Eduardo Paes que está jogando tudo
para conseguir êxito nas Olimpíadas e aí ele aparecer como candidato natural do PMDB. Para dinheiro da máquina não tem como cortar, legalmente não tem como cortar. E o único caminho é saúde, porque quem vai cobrar? Educação, quem vai cobrar? Bom, padre, além dessa questão que já falamos sobre cortes em orçamentos e essas coisas todas, já foi anunciado logo no começo do ano um corte de 7 bilhões de reais na educação. Agora, mais um corte que também chega até a saúde, mais 3 bilhões de reais de cortes em projetos essenciais, saúde e educação. Bom, infelizmente os cortes acontecem nesta área, porque não se pode mexer em salário, não se pode mexer em compromissos, seja com o Legislativo, com o Judiciário, com o Ministério Público. Não se pode mexer na dívida, que está aí para ser paga e tem que ser paga. Agora, corta-se nos investimentos, especialmente na área de saúde, educação e segurança. Agora, é lamentável, porque os orçamentos são feitos imaginando uma arrecadação que este ano está dando errada em todos os campos, na União, nos estados e nos municípios. Ninguém está arrecadando aquilo que sonhou arrecadar para 2015. Nem a União está arrecadando, nem o Estado está arrecadando e nem o município. Tanto assim que os cortes na União, a divisão de data de pagamento de salário no Estado, final do mês, dia 10 do mês seguinte. A Prefeitura com dificuldade para manter o dia a dia dos postos de saúde e dos diversos centros de saúde. Todo mundo calculou, só que os cálculos deram totalmente errado, porque ninguém previu que a recessão seria tão grave, tão violenta, como ele está sendo no Brasil neste ano. E aí vão ter que revisar e vão ter que alterar, mas de acordo com a necessidade vão ter também que revisar a revisão para injetar dinheiro para a saúde e para a educação. Porque o descontentamento será muito grande e o governo vai ter que dar um jeito de enfrentar de uma forma mais positiva. Essa forma positiva, padre, é a fórmula que todos os governos utilizam. Vem a inflação, aumenta a taxa de juros. Vem a recessão, diminui a taxa de juros. Agora aumentou para 14,25, vai chegar a 14,5 para aumentar a arrecadação do governo, da máquina, porém tem um efeito colateral, porque quando você aumenta os juros, torna crédito mais difícil, a economia não movimenta e o governo não arrecada. Até quando essa política de inflação aumenta juro, diminuiu, baixa juro, vai ser um único plano do governo? Quando é que vai ter um plano B? Olha, é claro que todo e qualquer plano que o governo apresenta tem os defensores e os contestadores. Tem os defensores e os contestadores. Porque é uma questão discutida e ninguém pode garantir. O caminho é este. Porque a economia não é uma ciência exata. O caminho é este e não é outro. Ninguém tem capacidade de ter uma visão completa da realidade para saber qual é o caminho. E aí vão tentando, acertando e errando, corrigindo aqui, corrigindo lá, voltando aqui, adiantando lá, mas o fato é que ninguém esperava
o ambiente econômico que nós estamos vivendo, e aí está tudo errado. Ninguém está dando conta de cumprir as próprias obrigações e de manter em funcionamento nem sequer as bolsas. A Bolsa Cidadã, a Bolsa Família, os governos estão tendo dificuldade para manter até essas bolsas. E aí, padre, vem aquela coisa que a gente não gosta, né? Taxa do cartão de crédito batendo na casa dos 300% ao ano. Cheque especial, 240, quase 50% ao ano. Quem consegue sobreviver com uma fórmula dessa que precisamos de crédito? A economia, nós precisamos de crédito, mas 300% ao ano, com uma inflação de 6,5% ao mês? Isso é uma aberração da economia brasileira. A cobrança de juros tão altos de determinados tipos de empréstimos. Não tem a menor razão, não tem o menor sentido essa cobrança dos bancos aí de 300% no cartão de crédito, 300% no cheque especial, não tem porquê. O cheque especial foi dado para pessoas que tinham garantia de sustentar aquele empréstimo no banco. E agora um juro desse tamanho, por quê? Aí é uma verdadeira agiotagem que está instalada no Brasil, legalizada no Brasil, tolerada no Brasil, e nós levamos esta carga desse modo sem realmente um protesto formal e forte. Inclusive, as pessoas são obrigadas, mas tem que partir para empréstimos menos tóxicos, menos prejudiciais, para não caírem prisioneiros desse pessoal aí do cartão de crédito e também do cheque especial. E, padre, na reunião que aconteceu essa semana, houve um consenso de que os governos estaduais poderiam utilizar aqueles fundos do judiciário, aquele dinheiro que fica do fundo do judiciário, para cumprir com algumas obrigações. Ou seja, é uma forma correta de sair de uma situação... Olha, isso é uma questão legal e acho que não é tão simples assim. E é claro que a justiça vai intervir para fazer valer aquilo que é a lei. Não é tão simples que numa reunião o ministro diga, ó, vocês podem usar esse fundo. Não, esse fundo não é dos estados. Esse fundo não é da justiça. Esse fundo tem dono. Tem dono. Está lá depositado, está lá retido, mas não se pode pura e simplesmente. Mas isso é uma questão legal, deixa para os advogados. Só assim, para a gente, como o senhor falou que, não é, que é uma coisa corriqueira, né? Porque aqui em Goiás, o judiciário emprestou dinheiro para o governador Marconi Perillo para pagar a folha. A coisa é clara que é discutida também, e naquela ocasião, inclusive, o governador tentou, né, transferir uma parte do fundo do judiciário, então o dinheiro é do judiciário, não é esse fundo que está retido lá e que não é do judiciário. Mas isso é a arrecadação própria do judiciário, ele quis mexer, não deu conta. A justiça se levantou, protestou, ele ficou no lugar dele. Mas mais uma vez ele conseguiu um empréstimo para pagar a folha. Bom, uma questão entre eles lá, né, tem o poder e até para superar e ultrapassar o poder e as leis também, problema deles. Padre, no começo do programa o senhor falou uma coisa que agora eu vou pegar de gancho, né? Todos os problemas do Brasil é culpa da Dilma. A gente não vê mais o governo do estado, não vê a prefeitura dos municípios, os governos estaduais aparecendo como estados em crise, porque quando se fala em crise, a mira é a presidente Dilma. Porém, as economias aqui do estado de Goiás ainda continuam patinando, continua lento.
investimentos também não estão acontecendo em nenhuma das áreas. E aí é sempre a presidente Dilma. E a forma que o governo agora está adotando, né, e as prefeituras, que teoricamente era um ato de cidadania, exigiu o CPF na nota fiscal, coisas desse sentido. Tem que chegar no momento de crise para alguém ter alguma ideia daquilo que era cidadania, padre? Olha, essa promoção que já aconteceu há bastante tempo em São Paulo e que também está acontecendo em Goiás agora, é uma forma de criar uma nova mentalidade para com a arrecadação estadual, a exigência de nota fiscal, porque durante muito tempo as empresas nem sequer nota fiscal no estabelecimento tinham. E quando se pedia a nota fiscal, está lá no contador. Estamos em falta com notas fiscais, estamos esperando para chegar nos próximos dias. E para o consumidor é o seguinte, então se tiver a nota fiscal é 10% a mais, aquela margem de desconto você perde. Bom, aí é uma questão da mentalidade de sonegação que não atinge apenas o comércio, os prestadores de serviços liberais, mas que atinge também a população, porque ela se torna conivente quando aceita uma diminuição no valor do serviço prestado, porque não há nota fiscal, né? Ou então quando a gente paga o imposto e depois o comerciante retém aquele dinheiro para ele. Então esta premiação da nota fiscal que está acontecendo é uma forma de despertar o povo para pedir a nota, também baseada no interesse, porque há vantagens diretas para ele, além das indiretas, de pedir a nota fiscal. Porque protege o cidadão, né? Ampara o cidadão. Sem nota, a polícia pode questionar e pensar, você roubou. Ou até qual está a prova de que você é dono desse produto, desse material? A nota fiscal é a única garantia. E também para a pessoa que compra um produto que não funciona, se ela for reclamar, se não tem nota, não tem direito à reclamação. Não tem um compromisso com você. Exato. Agora, padre, o tempo está curto, desencadeado, agora a questão aqui em Goiás. O ex-deputado Wagner Siqueira já deixou o PMDB, o DEM membros do DEM já anunciaram também a bandada e todos estão indo para o PSDB. Ou seja, o PMDB começa a se enfraquecer, porque há pessoas descontentes também, perspectiva de poder, né? E a questão do DEM também, que já fala-se agora, para os próximos dias aí, um encontro entre os prefeitos para acertar uma saída do DEM para apoiar o PSDB e um movimento que começa a surgir dentro do PMDB para prefeitos e outras pessoas deixarem o PMDB e aderirem ao PSDB. Esse adesismo ao poder, padre? É oportunismo. É oportunismo. Porque estão vendo como melhor chance de um sucesso numa disputa eleitoral a adesão ao governo do Estado, né, que naturalmente tem recursos, embora com problemas, mas tem recursos. Isso é próprio do fisiologismo brasileiro, que de acordo com o que vai acontecer na próxima eleição, de onde sopra o vento. Então, viro para cá, viro para lá, de acordo com o meu interesse. Vou para esse partido de acordo com o meu interesse. Eu faço os cálculos e, de acordo com meus cálculos, eu vou procurar um abrigo onde seja mais viável a minha futura condição de candidato a disputar o poder. Agora, isso, infelizmente, é da política brasileira, que outros países não têm nessa forma tão descarada, tão despudorada como o Brasil tem. Fisiologismo explícito e permanente. De acordo com o interesse, eu vou. E agora, essa semana, o PMDB, como sempre acontece, né,
lança o nome de Iris Rezende Machado ao governo do estado, já lançou 2 vezes como uma forma de unir ou pressionar Iris Rezende Machado a falar, porque tem oposição aqui em Goiás, padre? Eu não vejo, na Assembleia não vejo ninguém de oposição. Não vejo os partidos, assim, a oposição surgiu só no primeiro momento da eleição, terminou a eleição, cada um pegou seu caminho, ninguém fez mais nada e Marconi Perillo voando em céu de brigadeiro, Assembleia Legislativa literalmente parada, até a CPI do transporte interestadual, que no primeiro momento feria interesses, né, já que há uma colaboração muito generosa desses setores, uma calmaria total e a oposição aqui em Goiás dorme em berços esplêndidos. Olha, já faz muito tempo que os governantes aqui em Goiás não têm oposição na Assembleia, diferente da Câmara Municipal, em que há uma instabilidade. Um dia o prefeito tem maioria, outro dia não tem maioria, de acordo também com o jogo de interesses, vão andando para cá ou para lá. Agora, na Assembleia já faz muito tempo que os governadores têm uma maioria folgada, tranquila. De vez em quando eles fazem um barulhinho, dizem que estão insatisfeitos, reclamam com outras pessoas do governo, mas quando o governador chega, todo mundo se comporta como bons e aplicados discípulos que estão lá para receber as ordens e para fazer o que o governador quer. E aí, padre, continuamos com problemas crônicos em Goiás. Falta de água, estabilidade de energia e eu me lembro que no governo Alcides falou-se sobre uma CPI da CELG, começou, e eu me lembro que um deputado que participava da comissão, quando o advogado foi lá falar sobre esse negócio, o deputado que não conhecia nada ficou com tanta vergonha que saiu da sala porque não sabia o que perguntar. Ainda padecemos dos mesmos problemas. Falta de água, a energia, valores subindo a cada dia e uma Assembleia que deveria estar nesse processo. Não vamos jogar toda a responsabilidade dos problemas sobre a Assembleia, não. Ela tem responsabilidade, sim, porque ela não cria um espaço para debater os grandes problemas de Goiás. Tem um deputado da nova geração, ele propôs um projeto importantíssimo. Ele pediu um sanduíche, demorou mais de 60 minutos. Ele lançou um projeto dizendo que se pedir um sanduíche demorar mais de 60 minutos, você pode processar a empresa. Mas isso já é piada, não é? Não é piada, não. É lei. Não, isso é um idiota para fazer uma coisa como essa, mas eu estou falando a questão da discussão de temas relevantes para o estado de Goiás. Uma análise relevante dos problemas de Goiás. E uma iniciativa legislativa para levar até o Executivo propostas interessantes para o progresso do estado de Goiás. A Assembleia não tem uma agenda própria e deveria ter uma agenda própria para discutir e para fazer propostas, como também projetos de lei significativos para o bem e para o crescimento de Goiás. Nesse ponto, eles têm responsabilidade, sim, mas não é toda a responsabilidade que é deles, porque já faz muito tempo que a Assembleia de Goiás procura um sentido para justificar a sua existência. Procura uma justificativa para a sua existência. E é um problema que um presidente da Assembleia discutiu comigo sobre isso, porque eles estavam sem saber por que temos que ter a Assembleia e o que ela deveria ser e fazer para justificar a sua existência. Imagina um Eduardo Cunha aqui, presidente da Assembleia, o que aconteceria? Sem respostas. Padre, infelizmente, né, o tempo passa muito rápido, chegamos ao final do programa, muitos assuntos que
deveríamos abordar, mas em função do tempo, infelizmente, não foi possível. Aquilo que talvez eu sempre falo, né? O que não perguntei, ou aquilo que não houve tempo necessário, ou até mesmo um assunto que o senhor queira aprofundar, como sempre o senhor se pautou nos editoriais do senhor, que é a visão do senhor sobre uma situação. Olha, a situação que está aí, ela é resultado da ação e omissão do Brasil, da ação e omissão do estado de Goiás, da ação e omissão do município de Goiânia e dos outros municípios goianos. E diante disso, o que é urgente? Que todos nós nos sintamos corresponsáveis e procuremos trazer a nossa parte de contribuição para responder aquilo que está gritando por uma solução em nosso país. Dilma é responsável? É. Congresso é responsável? É. Judiciário é responsável? É. Ministério Público é responsável? É. Os cidadãos são responsáveis? Somos. Então, é preciso que cada um faça a sua parte para que tenhamos um resultado que seja bom para todos. É o que nós esperamos, padre. Bom para todos, né? Um país rico é um país sem pobreza, um país educado é um país do futuro, é bom para todos. Tem que tirar isso do discurso deles lá e fazer igual o senhor, né? Despertar todos. Todos? Todos, né? Porque só nós, partido judiciário, fazemos parte e o senhor, né, com a sua experiência, todos, nós, todos. Temos que entender isso e não transferir, assumir. Sua bênção, muito obrigado pela presença do senhor e encontro marcado para a próxima semana Vamos ver o que vai acontecer nessa semana. Porque aí é uma semana em que coisas vão acontecer, ou pelo menos nós podemos ver as perspectivas do que pode acontecer. Exatamente. Agradeço mais uma vez, encontro marcado na próxima semana. E nós ficamos por aqui, novo encontro amanhã. A todos vocês, nosso muito obrigado, fique com Deus e até lá.